Morning Show. Agora, ainda falando de política, Vini, o candidato derrotado à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, Sim. foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por aquele episódio em que chamou o vereador paulistano Fernando Holliday, do DEM, de capitãozinho do mato. A frase foi dita durante a sabatina aqui da Jovem Pan em junho do ano passado, ali o período das campanhas, da eleição, né? Qual foi a sentença proferida aí contra o Ciro, Vini? Ciro condenado a pagar R$38 mil a Fernando Holliday, Edgar. Obviamente que ele ainda pode recorrer aí dessa decisão, ele ainda não manifestou qual vai ser aí o direcionamento dele a esta ação. Inclusive a assessoria de imprensa do Ciro Gomes disse que ainda não foi notificada, mas essa primeira decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo condena então Ciro Gomes a pagar R$38 mil ao vereador Fernando Holliday do DEM por danos morais aí, por tê-lo chamado de capitãozinho do mato. Como você bem disse, esse episódio ocorreu aqui na Jovem Pan, quando o Ciro era candidato à presidência pelo PDT, e o mais engraçado, Edgar, o mais curioso dessa história é que ele nem foi perguntado sobre o Holliday quando ele fez essa menção. A pergunta foi da Vera Magalhães, né, da nossa companheira Vera Magalhães, sobre a aliança, uma possível aliança do PDT, do Ciro Gomes, com o DEM, que é o partido do Fernando Holliday. E aí ele mandou essa aqui que nós vamos ver agora. E evidentemente que se essa conversa abrir, todos esses assuntos vão vir. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, vereador Fernando Holliday. É o capitãozinho do mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Sem ninguém nem lhe perguntar. Sem ninguém nem perguntar. Uma então, briga bem. Então não há a menor chance da gente superar estas contradições sem violentar, sabe, determinados princípios. E princípio não violento. Daí você vê, né, Edgar? Até a própria Vera fala, mas ninguém nem te perguntou, mas o Ciro adora, né, morrer pela boca, né? E mais uma vez isso aconteceu. Então, segundo a decisão judicial aí, além da discriminação racial, o intuito de ofender a honra do autor afigura-se ainda mais claro pela utilização do diminutivo, no caso, capitãozinho, que nessa circunstância, Edgar, também revela, segundo a decisão judicial, ironia, desprezo, antipatia, a semelhança do que ocorreria se um médico fosse chamado, por exemplo, de doutorzinho. Sim. Então o juiz também entende que esse valor de R$38 mil é uma quantia que não se mostra nem ínfima, nem exagerada, considerando aí a gravidade da ofensa, considerando também que o Ciro na época era um candidato à presidência da República e também considerando a declaração dele apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, da qual consta um patrimônio de quase R$2 milhões. Sim. Olha, para quem se esforça, Edgar, em honrar o microfone e os ouvintes da Jovem Pan, ouvir esse tipo de mensagem racista ser difundida em rede nacional causa assinte. Especial assinte, né? É importante lembrar que não existe racismo de direita, não existe racismo de esquerda, existe racismo, que é uma violação dos direitos humanos. Bom, as consequências jurídicas, além dessa questão da ação civil, elas incluem também uma representação penal por injúria racial, portanto uma queixa-crime. Agora, foi estratégia legal do Dr. Rubinho Nunes, o advogado do Movimento Brasil Livre, inclusive estratégia acertada, mover essa ação civil no juizado especial cível. É mais célere, menos oneroso e tanto para o Estado quanto para as partes. Uma ação criminal correndo também. Exatamente. Sobre esse caso, viu, Caio? É importante lembrar que o pedido foi considerado totalmente procedente, né? O pagamento aí dos 40 salários mínimos, até porque esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações. Então, você imagina o tamanho dessa ofensa, e é compatível com o patrimônio do Cirão da Massa, que é de aproximadamente R$2 milhões, conforme declaração à Justiça Eleitoral em 2018. Eu queria destacar para o ouvinte da PAN o item 4 dessa sentença, na qual o juiz transcreve uma confissão de culpa, certo, do réu via sua defesa.
Olha só, ele, apesar dele argumentar que foi somente movido por um ânimo de crítica, olha o que o próprio fala. Reconhece o próprio réu que a expressão capitão do mato ostenta uma conotação negativa por se referir a pessoa ligada ou contratada por senhores de escravos para vigiar e controlar os negros escravizados dentro das fazendas. Admite também que essas pessoas se voltavam contra sua própria classe ou camada social para reforçar o estigma de opressão e corroborar com o status quo dessa opressão escravocrata. A defesa do Ciro, que é uma grande peça de ficção, ela compara a atuação política do Fernando Holliday com as milícias supostamente responsáveis pela morte da vereadora Marielle. Olha a loucura. A ideia é a seguinte, foram capitães do mato que mataram Marielle e ele sustenta isso, ainda falando uma inverdade de que capitão do mato se dá exclusivamente pela função e como se não fosse de domínio público, que esse é um xingamento péssimo que se usa para ofender afrodescendentes, né? Bom, é uma causa perdida, eu espero que o ato é indefensável, a pena foi branda, se você quiser saber, eu espero a indenização, eu espero que o Ciro tenha a hombridade de não gastar recursos públicos e recorrer. E o importante aqui é, em se tratando de um ex-candidato presidencial, a gente vê o efeito deletério disso na sociedade, porque o exemplo vem de cima, a gente já comentou aqui, logo, alguns meses depois, vem um outro tweet também, uma mensagem formal do Marcelo D2 falando, e o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande, bater palma para o patrão, no caso aqui, lamber o coturno do capitão. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito rigoroso na punição dessas pessoas que deveriam ser exemplos para o cidadão brasileiro. Edgar, só para fechar, o vereador Fernando Holliday se manifestou pelo Twitter sobre essa vitória aí dele contra Ciro Gomes, dizendo que o apagado Ciro Gomes acaba de ser condenado pelo TJ de São Paulo por conta das ofensas racistas praticadas contra ele. E ele diz também que a justiça foi feita e espera que o recado vá a toda a esquerda que usa o ódio para atacar seus adversários. Holliday termina dizendo, como eles costumam dizer, não passarão.